Um dos nomes do pop rock nacional dos anos 80 foi o Ira, com alguns hits que embalaram as rádios da época e aquele seu rolê no chevetão do velho. Como muitos aqui já sabem, o Nazi se envolveu em umas tretas aí por conta da anistia, por ter gritado contra. E muitas pessoas ressuscitaram ali a letra, né? Evocaram a carta do pobre paulista para poder refutar o cara. Mas será que essa letra ela fala mesmo sobre preconceito? É uma crítica, né? É um ódio ao nordestinos que migraram para São Paulo? Ou não? Vamos entender isso hoje. E o Nazi, o apelido dele com S, que a gente bem sabe que era com Z, né? Será que vem mesmo do nazista ali? Vem de nazista? Vamos entender essa história hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu só preciso fazer aqui uma errata, né? Só preciso comunicar a vossas senhorias. No vídeo que eu fiz sobre o pedido de desculpas do Nazi, eu falei que a música lá do 365 é do Ira. E de tantas músicas falando de São Paulo, isso e aquilo, eu acabei confundindo, né? Não sei por que diabos eu liguei essa música ao Ira. Eu dei uma de surto, né? O pessoal acha que a cera é do Charlie Brown, na verdade, né? Na verdade não é do Charlie Brown. Então eu dei uma de surto nessa música aí, peço desculpas e vamos seguir aí a bagaça. O ano era 86 e o Ira vinha curtindo o sucesso do seu primeiro trampo lançado no ano anterior, o Mudança de Comportamento, que deu cria ao hit Nucleobase. E diga-se de passagem, o som que a banda fazia nessa época era totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Amanhã acordo cedo e preciso ir embora. Um ponto também a se observar, o Ira provavelmente foi uma das primeiras bandas de pop rock em que os membros usavam camisetas de time de futebol. Isso é curioso porque o futebol sempre foi associado diretamente a pagode e churrasco na laje. E eu concordo que, em partes, o esporte que mais se adequa ao rock é o skate, mesmo porque ele veio do punk. E venhamos e convenhamos, futebol de campo é um pé no saco. Eu tentei fugir, não queria me arriscar. Então, em 86, eles lançam o seu segundo play, Vivendo e Não Aprendendo. Dele também nasceram outros hits, como Envelheço na Cidade e Flores em Você. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Esse disco tem um clima mais melancólico e nostálgico. Flores em Você entra com uns arranjos de cello e violino ponteando a base do som, o que dá uma atmosfera bem triste para a música. Acho que esse disco expressa uma desilusão total com o mundo. Estamos falando de jovens, né? E jovens são niilistas. Vejo flores em você. No final do disco, uma outra música que também hitou naquela época chama a atenção. Bom, pelo menos hoje. Na época, todo mundo recebeu normalmente. A Pobre Paulista. Dentro de mim sai um monstro, não é um bem nem um mal, é apenas Alguns sites por aí dão a sua interpretação da composição. Por exemplo, no site Letras, eles falam que a letra é uma expressão de descontentamento e crítica social, refletindo sobre a realidade urbana e as desigualdades presentes na cidade de São Paulo. A letra começa com uma sensação de agitação e desilusão, sugerindo que a juventude está começando a perceber e questionar as estruturas sociais ao seu redor. A mente que gira e a ilusão que se acaba podem simbolizar o despertar para as realidades duras da vida na metrópole. Não quero ver, mas essa gente feia. Não quero. O site ainda continua. O monstro que sai de dentro do eu lírico não é identificado como bom ou mal, mas sim como indiferença e ódio mortal.
o que pode ser interpretado como uma resposta emocional à apatia e à hostilidade percebidas na sociedade. O desejo de se afastar das pessoas feias e ignorantes reflete uma vontade de se conectar com aqueles que compartilham de sua identidade e experiências, talvez como uma forma de buscar conforto e compreensão em um ambiente que parece cada vez mais alienante. Mas embora o site Letras tenha sua interpretação mais filosófica e cheia de simbolismos para dizer outra coisa, o próprio Edgar disse que a letra foi um equívoco na vida dele. Pobre Paulista é uma música cuja letra se tornou muito polêmica, né? Claro, claro. Olha, Pobre Paulista acho que foi o maior equívoco da minha vida que eu cometi, assim. Eu acho que eu quis ser mais punk do que eu podia ser, realmente. Porque também eu não tinha muita... Eu tinha uma noção do punk, assim, o punk é feito para chocar as pessoas. Então, e a gente estava numa ditadura. Então, eu fui tão ingênuo que eu usei para falar dos meus professores da escola, para falar dos meus pais. Eu usei uma metáfora que atingia muito mais gente do que simplesmente esse meu mundinho estudantil. Eu estava falando de gente da minha terra, gente do meu sangue. Não quero ver mais gente feia, não quero ver mais ignorante. Isso aí abriu um espaço para uma interpretação preconceituosa da letra, né? E era uma coisa subliminar. Eu estava falando... não é subliminar, é metafórica. Eu estava usando metáforas para falar de pessoas que não dava para falar diretamente, e para atingir essas pessoas eu usei uma metáfora que falava de coisas muito mais sérias, muito mais agressivas. Foi uma falta de informação mesmo, porque essa letra eu tinha 16 anos, Pobre Paulista, 16, 17 anos. Então não tinha a noção exata. É aquela coisa que hoje chama de racismo estrutural, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que aquilo estava dentro de mim de uma maneira tão grande que eu falei de... Sem pensar. Eu falei sem pensar de uma coisa que estava atingindo raças, atingia povo. Para contextualizar, a letra foi escrita pelo próprio Edgar, como ele bem disse, quando ele tinha 16 anos. Logo, essa letra não é do Nazi, ok? Bom, a letra ela foi escrita quando o Edgar fazia parte de uma outra banda, o Subúrbio, e segundo o site Correio Nagô, que repostou um trecho de uma antiga entrevista que o Nazi deu para a revista Trip, ele confirma que sim, a letra é de cunho racista. Segundo a entrevista, o Nazi disse: "Eu olhava essa música e tinha uma outra leitura sobre ela. Eu achava que era sobre rebeldia juvenil, sobre a opressão. Quando o nosso clima estava ruim, eu estava num bar com minha ex-namorada e um casal de amigos, depois de um show do Acústico MTV. O Edgar apareceu bem na hora em que um amigo estava falando sobre a Pobre Paulista. O Edgar senta na mesa e diz assim: olha, não é nada disso. Nem tem nada dessa história de rebeldia juvenil. Realmente é um preconceito contra a invasão de nordestinos. Era o que eu estava pensando na época e foi isso que eu quis dizer mesmo. Eu não aguentava essa coisa de música baiana, do Caetano e do Gil. Na hora, esse foi mais um dos insights que eu tive. Puta que pariu, defendi durante anos essa letra, carreguei essa cruz. Agora, naquele dia, eu saí de lá falando assim: eu nunca mais canto essa música. Ele ainda continua e fala sobre a origem do seu apelido, hoje escrito com S. Abre aspas. E o Nazi, de onde surgiu? Tive muito problema com isso. Esse foi um apelido que eu tive no colégio. Na época passava o Holocausto, uma série de televisão que tinha a mesma popularidade que o Big Brother tem. Nessa fase do colegial, eu era tão briguento e tão revoltado com a escola estadual que a turma começou a me chamar de Nazi. De nazista mesmo. O primeiro disco do Ira eu assinei como Marcos Valadão. E tem muita gente que até hoje fala assim: poxa, e como é que você entrou no Ira? Complicado. E teve que assumir, vamos dizer assim, esse apelido para disfarçar o nome. Que de fato é bem estranho. Parece nome de cantor de MPB.
Eu tenho uma história com relação a um show de vocês que eu vi em Fortaleza. Nossa, eu acho que foi em 1995 ou 96. Foi num negócio do Clube do Brasil, do Clube do Banco do Brasil. Era um ginásio. E eu nem sabia que vocês estavam na cidade, eu estava lá a trabalho e eu estava no hotel que era do lado, exatamente do lado. E aí saí à noite e tal, não sei o que mais. Quando eu tô voltando pro hotel, eu escuto uma guitarra, eu falo, eu conheço essa guitarra. Né? Eu reconheci a guitarra. Reconheci a guitarra. Legal. Aí cheguei lá, pô, show do Ira, show do Ira, já tá acabando. Primeira música. Comprei o ingresso e entrei. Daí tava lá vendo o show. Não tinha muita gente, mas o pessoal tava curtindo, tava gostando. Aí na hora do bis, vocês tocaram Pobre Paulista. E aí vocês começaram a ser vaiados. O pessoal começou a xingar, a vaiar. E assim, quando termina a música, eu vejo assim, o Nazi xingando todo mundo e você do lado fazendo assim, vocês não estão entendendo. Então, nem a gente estava entendendo, sabe assim? Porque tinha uma coisa também, eu pensava assim, tinha alguma coisa na minha cabeça, alguma coisa que falava assim, peraí, esses dois versos aqui, porque a letra inteirinha, ela é uma letra bem adolescente, bem rebelde. Sim. Aí de repente para numa rima muito infeliz, que é não quero ver mais minha gente, não quero ver mais essa gente feia, não quero ver mais os ignorantes. Ok, hoje em dia a gente sabe muito bem o que é essa pessoa, essa gente feia, não tem absolutamente nada a ver com estética, com beleza, com formato de nariz, de cabelo, de olho, de coisa. É uma feiura interna, uma coisa do espírito, né? Ignorante não é um cara que não sabe ler ou escrever. Às vezes o ignorante é um cara letrado, que é um preconceituoso, que é um fascista, entendeu? A gente teve um que faleceu aí recentemente, né? Que fez escola com todo mundo, né? Olavos, etc. Sim. E era o filósofo, né? Então tinha essa coisa. O lamentável disso foi a rima. Não quero ver mais essa gente feia, não quero ver mais os ignorantes, eu quero ver gente da minha terra, eu quero ver gente do meu sangue. Aí foi uma coisa muito séria, que é sangue, sabe? É bairrismo, o bairrismo ainda passa, mas xenofobia, sangue, né? Fica xenofóbico. Bom, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, né? Os caras escreveram essa letra aí, no caso o Edgar, né? Escreveu essa letra quando ele tinha 16 anos de idade e era um moleque catarrento se achando o anarco do rolê. Lembrando que muitas das coisas que os punks faziam eram para chocar a sociedade. Eles faziam essas letras justamente para provocar. Dá uma sacada, por exemplo, nessa situação aqui do Sid Vicious. Como eu bem disse, isso aí era pra chocar e debochar da sociedade. Você vê que quando ele passa do lado de um guarda ali, o cara olha pra ele assustado e ele fica tipo provocando lá o cidadão. Isso quer dizer que o Cid era nazi? Não, até onde sabemos pelo menos, né? Era só simplesmente, como eu já disse pela milionésima vez, para chocar as pessoas, chocar a sociedade. Ai, Barba, você tá passando um pano. Não, ô jumento, ô analfabeto funcional, não tô passando pano pra ninguém. Mas vai saber se o cara também não mudou. Às vezes o cara tinha essa mentalidade quando ele tinha 16 anos e agora com mais de 50 anos, sei lá, 60 anos, o cara pensa de forma diferente. Ou você com 40 anos ainda continua pensando igual quando você tinha 16. Se for o caso, meu amigo, procura tratamento porque você tem um retardo mental. Mas esse é um ponto de vista meu. Você discorda, comenta aqui embaixo. Se você concorda, também comenta aqui embaixo, mete o dedo no botão do like aqui. Vou deixar aqui embaixo também a história da letra da Hotel Califórnia, que muitos acham que é coisa do Capiroto San. Vou explicar certinho o que conta a história dessa música aí do Eagles, que é sensacional. Já encheu o saco, mas é sensacional. Então dá uma sacada aqui embaixo e mais uma vez comentem o que vocês acharam do vídeo de forma ordeira. Veio para causar, para xingar, vai tomar bloco. Até a próxima, forte abraço. Falou!